Deus está conosco. Bom dia com Jesus, povo de Deus. Hoje, último dia do ano. Glória a Deus, a última live de 2025, declarando em todo o tempo, até aqui tem nos ajudado o Senhor. Chegamos até aqui, porque o Senhor tem nos ajudado, porque o Senhor tem nos dado livramentos. Bendito seja Deus. Ai de nós, se não fosse Jesus. Mas Jesus, com seu braço forte, tem nos sustentado. Jesus, com seu braço forte, tem nos livrado, tem nos protegido. O Salmo 124 diz isso. Se não fora o Senhor que esteve conosco quando os inimigos se levantaram contra nossas vidas, nós teríamos perecido se não fosse Jesus. Se não fosse Jesus, o que seria de nós? Jesus é maravilhoso. Jesus é o centro das nossas vidas. Jesus Cristo é a razão do nosso viver. Entra ano, sai ano. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo Deus de poder, Deus forte, castelo forte, príncipe da paz, Senhor dos senhores, o todo-poderoso. Acima dele não há Deus, além dele não há outro Deus. Não há Deus como o nosso Deus. Eu quero te falar nesta manhã que a tua expectativa, a nossa expectativa para o próximo ano não tem que estar no sistema deste mundo, no homem ou em nós, ou no nosso trabalho, mas a nossa expectativa tem que estar em Deus. A palavra de Deus diz em João 3:27, o homem não pode receber coisa alguma se do alto não lhe for dado. Glória a Deus, Ele é o provedor. Jesus Cristo, Ele é o provedor. Ele é a fonte de providência inesgotável. Providência para a saúde, providência para a família, providência para as finanças, providências para fazer acontecer os projetos dele na tua vida. Deus, Ele é provedor fiel. Quando Abraão sobe aquele monte, e Abraão, naquele monte, ele confia em Deus, sabia que Deus lhe havia feito promessas. Ele sabia que alguma coisa Deus iria fazer por ele e pelo seu filho. Tanto que, antes de Abraão subir, Abraão disse ao seu servo, ficai aqui, aguardai, porque iremos, adoraremos e voltaremos. Isso é uma expressão de fé. Ele tinha sido direcionado por Deus para subir ao monte e ali sacrificar o seu filho Isaque, o seu único filho. E ele teve essa expressão de fé, essa atitude de fé. Alguma coisa Deus vai fazer, porque eu e a minha casa temos promessas do Senhor. Ele quis dizer, eu e a minha família, nós estamos debaixo de promessas, não promessas do homem, mas promessas de Deus. E é isso que eu quero te dizer nesta manhã. Nós estamos debaixo das promessas do Senhor. Você está debaixo das promessas de Deus. Então não importa se vai virar o ano. O que importa é que nós estamos debaixo das promessas do Senhor. O que importa é que as bênçãos do Senhor estão sobre nós. O que faz a diferença não é aonde estamos, onde moramos, o nome, sobrenome, o que comemos, o que estamos fazendo. Não, o que faz a diferença é que a bênção do Senhor está sobre nós. Se o Senhor te enviar para o norte, para o leste, para o sul, se chove, se faz sol, se faz frio, o que importa é que a bênção de Deus está sobre mim. E por onde eu for, por onde você passar, por onde você ir, subir, descer, voltar,
Ei, a diferença está que a bênção de Deus está sobre nós. Esse é o grande diferencial de Deus nas nossas vidas, que nós não podemos perder. Muitos, como eu no passado, nós no passado, fazíamos tantas coisas, tantas simpatias, para que o próximo ano fosse um bom ano. Fazíamos tantas coisas, simplesmente direcionamentos de homens e superstição. Mas com Deus isso não funciona. Com Deus a coisa é certa. A direção que Deus tem para nossas vidas é joelhos no chão, na presença de Deus. A direção para 2026 vai para o altar do Senhor. Quando Deus chama Abraão, Abraão sobe ao monte do Senhor, sabendo, eu sou um homem que tem uma promessa de Deus. Deus me fez promessa. Eu era seco, minha mulher seca, estéril. Nada ali poderia acontecer se Deus não estivesse conosco. E o Senhor me deu a promessa. E Ele não vai matar a promessa. E se isso acontecer, Ele tem o poder de fazer ressuscitar as promessas dEle na minha vida. Essa é a visão. Nós temos promessas de Deus. E a presença de Deus nas nossas vidas nos faz entrar em janeiro a janeiro, confiando que Ele pode, confiando que Ele é Deus. O direcionamento de Deus para nossas vidas, para esse ano, é oração, louvor, adoração, altar de Deus. Coloca no teu coração um propósito de construir, de erguer um altar para o Senhor, erguer altares ao Deus vivo, erguer altar ao Deus que está acima dos deuses desta terra. Quando nós chegamos nessa época do ano, são tantas festas, são tantas misturas de deuses com letras minúsculas, são tanta mistura de deuses, mas o Deus que eu estou falando nessa manhã para você é o Deus que não se mistura, é o Deus que é eterno. Falo de um Deus que é poderoso, falo de um Deus quando ali como Elias no Monte Carmelo, que os deuses, Baal não funcionou nada, Baal não resolveu nada, e Elias ainda coloca o povo em prova. Vai, clama Baal, vê se Baal responde alguma coisa, vê se Baal faz alguma coisa. Elias deu a eles a oportunidade de ver que o Deus deles não funcionava para coisa alguma boa. Para coisa ruim sim funcionava, mas para coisas boas, para a vida, para poder, para autoridade, para libertação, para cura, para mudança de história, só funciona o nosso Deus, que é eterno, que é poderoso. E ali, quando eles viram que o Deus deles não funcionava para nada, Elias então invocou o poder desse mesmo Deus que nós estamos invocando nesta manhã. Glórias, ricalabacalabasteia. E este Deus que é tremendo, que é poderoso, respondeu com fogo. Ele respondeu com fogo. E Elias disse, olha, se Baal é Deus, siga a Baal. Agora, se Deus é Deus, siga Deus. Isso quer dizer 2026, 2027, 2028 e assim vai. Sigamos ao nosso Deus, o eterno, o poderoso, aquele que vem de geração em geração, de eternidade em eternidade, manifestando, mostrando o seu grande poder, mostrando que Ele é Deus e que basta invocarmos o poder dEle, o nome dEle, Ele vem. Na minha caminhada eu tenho aprendido com o Senhor, basta invocar o seu nome, basta você invocar em meio à dor, em meio à aflição, em meio à turbulência, em meio à luta, invoca o poder do nome de Jesus Cristo. Esse é o diferencial, não é comendo lentilha, não é colocando uma peça de roupa colorida ou branca, não é pulando as ondas no mar.
Não é fazendo simpatia, mas é clamando o nome daquele que tem todo o poder, toda a autoridade. Como vai ser 2026? Vai ser uma bênção, porque passaremos na presença do autor da vida, do Todo-Poderoso, daquele que dá uma voz de comando na terra, no céu e na terra, e tudo lhe obedece, glória. Rica balabalaba cheia. Como vai ser 2026? Vai ser bênção, porque eu vou estar com propósito diante de Deus. E Deus não desampara os seus filhos, que nele confia. Não importa as más notícias, importa é que vamos clamar e invocar o nome do Deus eterno, invocar o nome do Deus vivo, invocar o nome do Todo-Poderoso. Quando Josafá estava ali junto com o seu povo, e ali veio a Josafá, tudo estava em paz, tudo estava bem. Uma péssima notícia. E quando chega a péssima notícia, chega a presença do diabo. E a presença do diabo vem trazendo pânico, desespero, pavor, medo, insegurança, incerteza e uma série de coisas. E ainda vem a tal da incredulidade. Olha, grande multidão está vindo contra nós. Quer dizer, aos olhos deles, do povo, o exército que estava com Josafá era muito pouco para aquela grande multidão. Mas o rei Josafá uniu o povo, ajuntou o povo e foi invocar ao nome do Deus Todo-Poderoso. O Senhor arde esta palavra no meu coração. E ali, quando ele foi invocar junto com o povo, o Espírito de Deus se movimentou no meio da congregação. E o Senhor dá ao rei Josafá, dá ao povo direção, o que fazer. Invocar ao nome do Deus vivo. Crê no Senhor, para 2026, e prosperarei, serei salvo. Credes nos seus profetas e prosperarei. Crede no poder da palavra de Deus, que não volta atrás. E você terá um 2026, teremos próspero, abençoado. E cremos no Senhor e seremos salvos de tudo aquilo que é emboscada do maligno contra nossas vidas, contra nossas casas, contra nossas famílias, contra os nossos ministérios. E Deus colocou os inimigos que se levantaram contra o rei Josafá, contra o exército do Senhor. Deus colocou eles em emboscada. De repente, lutando contra o outro, se autodestruíram. Deus não mudou. Eu não posso pegar um texto desse e acreditar que isso foi só no passado. Aconteceu no passado. Que história bonita, né? Nossa, é incrível aquilo que Deus fez. Não, eu tenho que aplicar hoje para a minha vida esta palavra. Como assim? Crer que o Deus que agiu no passado, na vida daquele povo, que clamou, que invocou o seu nome, ele age hoje. Ele faz hoje, ele opera hoje, porque ele é fiel, porque ele é grande, porque ele é poderoso. Um dos nossos erros na nossa caminhada com Jesus é ler a Bíblia sem colocar para hoje, para o contexto de hoje, trazer a palavra de Deus para hoje. Hoje, 31 de dezembro de 2025, trazemos o contexto desta palavra para hoje. Hoje, Deus colocando os nossos inimigos em emboscada, Deus nos livrando, Deus nos protegendo. Eu tenho que abrir o meu coração, você tem que abrir seu coração e crer que a palavra de Deus, ela é viva. Ela é eficaz. A palavra de Deus, ela opera segundo aquilo que Deus enviou. Deus enviou a sua palavra para curar nesta manhã. Deus enviou a sua palavra para sarar, para abrir porta, para mudar a história. O Deus que fez no passado, igreja. O Deus que fez ontem, ele faz hoje sinais, milagres e maravilha, e ele também fará amanhã. O segredo é: abre o coração,
para receber a palavra de Deus. Abre o coração e creia no poder da palavra de Deus. Não importa o que vem a multidão dizendo, não importa o que o inimigo vem gritando contra nossas vidas, importa é aquilo que Deus falou. Não importa o que a situação vem gritando contra a tua vida, não importa a situação que você está enfrentando aí na tua casa, na tua empresa, em qualquer área da tua vida, importa é o que Deus falou. Luta, só é luta até que Deus fale. Mas em meio à guerra, em meio à batalha, quando você está procurando uma palavra, uma direção de Deus, onde o vento está soprando e você não sabe o que fazer e de repente você está buscando, Deus te traz uma palavra, é um direcionamento de Deus. Aí para de ser luta, batalha e passa a ser estratégia de Deus para vencer. Você precisa buscar de Deus, nós, estratégias para vencer. Estratégia. Então não é perdido no meio da luta, andando de um lado para outro, sem saber. Não, quando o povo estava andando em círculo no deserto, é porque o povo estava em desobediência. Andando sem direção é quando nós não estamos focados em Deus. Mas quando nós focamos no Senhor, Pai, em meio à guerra, em meio à batalha, me dá direção, me dá estratégia, o que eu vou fazer? E aí o Senhor nos dá estratégia. Deus sempre deu e tem e dá estratégia ao seu povo, que nele confia, espera nele. Oh, xarabacalabasteia, o Senhor é Deus de livramento. O Senhor é Deus de resposta, o Senhor é Deus de vitória, o mesmo Deus, eu creio que o mesmo Deus que olha e vê Josafá com as pernas tremendo, batendo o joelho um no outro, com medo dos inimigos, porque os inimigos faziam barulho e até hoje fazem, barulho que vem contra os nossos ouvidos, barulho que vem para mexer com as nossas emoções, para mostrar que nós estamos do lado do perdedor. O inimigo quer que você sinta que nada vai acontecer, mas não importa o que o inimigo queira, o importa é o que Deus quer. E o que Deus quer para nossas vidas se posiciona. Fica de pé, ora, clama, confia, porque eu vou te dar resposta. Diz o Senhor dos Exércitos, quando ele diz, olha, clama a mim. Jeremias 33:3, clama a mim e eu vou te responder. Eu vou fazer coisas grandes que você nunca experimentou na tua vida, que você nunca viveu e que ninguém nunca viveu. Deus vai fazer na tua vida. Deus pode fazer se você acreditar, se você crer. Nós olhamos as experiências, os milagres que aconteceram na Bíblia. Quando o povo de Deus se posiciona, Deus faz milagre. Quando o povo de Deus se posiciona diante do altar do Senhor, clama ao Deus que é vivo, ao Deus que é poderoso. A nossa carne está falando não. As emoções estão gritando, é ruína. O inimigo vem contra nós falando que vai nos destruir. Mas nós temos que colocar o nosso olhar naquele que nunca perdeu batalha. Glória a Jesus. Quando um homem ou uma mulher se coloca de joelhos diante de Deus e invoca o poder do Deus vivo, seja em qual for a situação, Deus vem e responde. Deus vem e libera. Deus vem e muda a história. Aquele Deus que abriu caminho no meio do mar, ele continua o mesmo. Ele continua operando milagre. Deus é o único realizador de milagres. E Deus realiza milagres quando nós provocamos milagres. Então, para 2026,
Vamos nos revestir da presença de Deus. Vamos nos revestir da força do Altíssimo. Vamos nos revestir das armaduras de Deus. Vamos nos revestir do poder da palavra de Deus. Rica badara suricanta labasteia. E vamos acreditar que aquele que nos fez promessa, ele não envelhece. Ele não se cansa, ele não se fadiga, mas ele renova nossas forças, renova as forças daquele que não tem nenhum vigor. E é por isso que nessa manhã, neste dia, nós estamos aqui, nós vamos clamar, nós vamos suplicar o nome do Senhor. Durante o ano, lembre-se de uma coisa: Senhor, eu terminei o meu ano no teu altar. Eu entrei esse ano de 2026 na tua presença. Você vai se lembrar disso. Não fique distraído com as festas, com os fogos, com as comidas. Não, fique focado em Deus. Focado no Senhor. Entra 2026 adorando, buscando, louvando. Porque aquilo que o homem semear, pastor Davi, certamente ele colherá. Então, essa live é uma live de despertamento espiritual para nossas vidas em 2026. Não importa o que diz a multidão, não importa o que estão falando lá fora, importa é que eu vou buscar e clamar a Deus. Quando Jesus estava ali trazendo um sermão para a multidão, eles observaram o que Jesus falava. E eles queriam, como hoje, algo mais prático, algo mais fácil, uma chave de carro, alguma coisa, dinheiro, algo assim, que fosse instantâneo. O evangelho não é instantâneo. O evangelho é poder de Deus para transformação de vida. O evangelho é poder de Deus para transformação de vida. O evangelho não é dinheiro, o evangelho não é carro, o evangelho não é casa. Isso são consequências das nossas vidas com Deus e do nosso trabalho. Mas o evangelho, a Bíblia, é poder de Deus para mudança de vida, para mudança de história. E Jesus ali, então, ele falava para eles, pregava um sermão para eles, e entre eles o pensamento era: que sermão mais pesado, que sermão chato. Até agora não saiu nenhuma chave de casa, nenhuma chave de carro, até agora não liberou nada, só palavra, e eles pensavam entre si. Mas Jesus conhece os nossos corações. E Jesus olhava para eles e eles foram saindo de fininho, um por um, saindo. Jesus pega então, olha para os seus discípulos e fala: eles estão saindo, indo embora. E vocês? Vocês não vão me abandonar? Vocês não vão parar de ouvir aquilo que eu estou ensinando para vocês? E então o discípulo Pedro falou: mestre, aonde iremos? Se só o Senhor tem a palavra de vida e de salvação eterna. Não é uma palavra para o momento, uma palavra de vida e de salvação eterna. Aonde iremos? Aonde iremos nesta manhã, povo de Deus? Aonde iremos nesse último ano, nesse último dia do ano? Onde ir? Além do Senhor, além de buscar a Deus. E para onde? Buscar a quem? Ninguém tem solução para a sua vida. Ninguém tem provisão para a tua vida. Ninguém pode mudar a tua história. Mas o único que pode mudar a tua história, ele é Jesus Cristo. Ele é o Rei dos Reis. Jesus não despede ninguém de mãos vazias e manda embora, não. Ele ainda continua multiplicando os pães, os peixe, curando, operando milagres e maravilha. Mas o nosso olhar tem que estar nele. Não na bênção que ele vai dar, mas nele, porque com ele o pacote é completo. Vamos orar? Vamos clamar ao Deus vivo? Vamos buscar o poder desse Deus e nós vamos entrar 2026 em paz. Deus abençoa o seu povo com paz. Com paz. Houve um momento na vida de Davi que Davi disse assim: não está assim,
toda essa batalha na minha vida, na minha casa, na minha família? Não está assim, eu amo essa palavra. Não está assim toda essa turbulência? Não está essa batalha, essa guerra na tua casa, na empresa, na tua família, na tua vida sentimental, familiar, na saúde? Davi disse, não está tudo assim, não está toda essa muvuca, esse perrengue, essa turbulência na minha casa, porém estabeleceu Deus comigo uma aliança. Ei! E ele declara uma aliança eterna, uma aliança segura e uma aliança bem definida. Essa é a aliança que Deus tem com você, igreja. Essa é a aliança que Deus tem conosco. As lutas, as adversidades fazem parte, ei, da nossa jornada. É uma academia espiritual. Oh, mas o Eterno, o Todo-Poderoso está conosco. E eu te falo, as lutas que você está guerreando hoje, os perrengues que você passa hoje, Deus vai te dar vitória e você vai estar habilitado a ajudar outras pessoas quando você vencer. E você vai ter compaixão, amor, você vai falar, eu passei por isso, eu venci, agora posso ajudar alguém que estiver passando por essa mesma situação. Essa é a escola da vida e nós precisamos estar diante de Deus, aprendendo isso e colocando isso em prática. Em nome de Jesus, vamos clamar. Jesus é maravilhoso. Sinto o cheiro de bênção, sinto o cheiro de vitória. Oh, bendito seja Deus, aleluias. Louvado seja Deus. Deus é maravilhoso. Eu não entendi aqui que tá... Essa pessoa colocou um telefone e ajuda, não entendi. Seja mais específico aqui. O Senhor é Deus. Vamos orar. Quando uma pessoa ora, já é um poder de Deus tremendo, sobrenatural. Agora imagina, cumprindo-se agora no nosso meio, que diz a palavra de Deus. Quando dois ou mais orarem, estiverem orando, clamando no nome. Esse é o segredo. Não é no nome do quarto de guerra. Não é no meu nome, mas é no nome de Jesus. Deus se fará presente. E então Ele mudará a nossa história. E então Ele mudará a nossa sorte. Glória a Deus. O poder da intercessão. O poder da oração em concordância. Ele vai além das nossas expectativas. E a oração abre a janela do céu. E o Senhor traz mudança de história para nossas vidas. Não fica distraído, não. O diabo usa essas artimanhas também de distrair você no momento da oração. Alguém chama, telefone toca, alguma coisa cai. Quando isso acontecer, lembra, é coisa do inimigo. Mas nós vamos clamar aquele que tem todo o poder. Glória a Deus, para destruir as obras de Satanás, em nome de Jesus. Vem comigo, vamos clamar em nome de Jesus Cristo. Deus fiel, Deus poderoso, nós queremos te louvar, porque até aqui tem nos ajudado o Senhor. Passamos por luta, por adversidades, por momentos esse ano que nós achávamos que não iríamos conseguir. Oh, xarabacantarabacaya, mas o Senhor, o Eterno, Todo-Poderoso, esteve conosco, esteve e está conosco, nos dando livramento, nos dando vitórias, em nome de Jesus. Senhor, nós observamos que quando chega nessa época do ano, a expectativa do povo, da humanidade, é em homens, filhos de homem, onde não há salvação, é em comida, é em festa, tudo que passa. Porém nós, o teu povo, porém nós, a tua igreja, porém nós, o povo que clamamos pelo seu nome, Ricachodecalaia, Riploploplo, colocamos as nossas expectativas naquele que nunca perdeu batalha, naquele que é fiel, vencedor invicto. É no Senhor que nós colocamos a nossa expectativa, porque o mundo coloca nas suas coisas e se curvam e caem. Porém nós colocamos em Deus o nosso amanhã, a nossa expectativa. Oricalabacalabasteia, é naquele que nunca perdeu batalha.
Oh, glórias, oh, ricanta. Colocamos nossa expectativa naquele que foi morto, crucificado, morto, sepultado, mas ao terceiro dia, rico daraia. Oh, quando vão procurar o corpo dele, ele já não estava mais lá. E o anjo diz, mulher, porque procura aquele que vive no meio dos mortos? Ele já não está mais aqui. Ele ressuscitou. É nele que nós confiamos. É nele que temos a nossa expectativa. O autor, consumador da nossa fé, nos toca nesta manhã e diz, crê somente. Crê somente, ricalabacaia, Senhor, nesse início de ano, final para início, nós clamamos, aumenta a nossa fé. Jesus, aumenta a nossa fé para caminharmos contigo. Jesus, precisamos de uma fé, seguidas de milagres, de maravilhas, de resposta de oração, fé para mudança de história, ricalabacalabasteia, fé para contemplarmos a grandeza de Deus neste ano que se inicia nas nossas vidas, no nosso ministério, na nossa família, na nossa saúde, nas nossas finanças. Deus, nós queremos o poder da fé nas nossas vidas, fluindo de uma forma sobrenatural. Ricalabacalabasteia, nós invocamos o poder do nome de Jesus Cristo sobre as nossas vidas. E não permita, Deus, que nós, como seres humanos, normais, carnais, venhamos, ó Pai, colocar nossa expectativa num homem, no ser humano ou nas coisas deste mundo, mas que a nossa fé venha a ser como a fé de Abraão, ricalabacaia, ao seu redor. O cenário que Abraão enfrentava era de morte. Não havia expectativa, não havia possibilidade humana, era improvável Abraão gerar um filho naquela idade, mas Abraão confiou em Deus. Isso é loucura, Deus. Ricalabacaia, para aqueles que são incrédulos, mas para quem crê, isso é a direção de Deus, a fé, o poder da fé, o poder da fé. Nós consagramos nossas vidas, nossas famílias diante do teu altar. Senhor, prepara-nos para entrarmos, para caminharmos 2026 debaixo da fé, debaixo da graça, debaixo da direção de Deus. Não queremos direção de homens, não queremos direção da nossa carne, não queremos direção do inimigo, mas queremos a direção de Deus. E eu profetizo sobre a tua vida a palavra de Deus que diz assim, olha, quando você estiver andando por um caminho, em meio à turbulência, e você não souber que direção tomar, o Espírito de Deus vai te ministrar, falando, esse é o caminho, andai por ele. E nesta hora Deus me dá direção para orar assim, repreender espírito de confusão, espírito de incredulidade, espírito de pânico da tua vida, da tua casa, depressão, opressão, bata em retirada, em nome de Jesus. Espírito de medo, sai dos nossos lares, sai das nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Desespero, bata em retirada, saia, Satanás, do nosso meio, em nome de Jesus Cristo. Ricalabacalabasterebalaia, eu profetizo sobre a tua vida. Isaías 11:2 significa os 7 Espírito de Deus fluindo sobre você, o espírito de poder, de ousadia, de autoridade, de temor a Deus, de sabedoria, de inteligência, vindo de Deus, repousando sobre a tua vida. E debaixo dessa palavra, você caminhando em 2026 na direção de Deus, na direção de Deus. E eu profetizo sobre você, tua casa, tua família, nossas vidas, a presença de Deus. Você pode estar à noite, durante o dia, durante a tarde, no Brasil, fora do Brasil. A diferença está em que a presença de Deus
em nós, a presença de Deus. Ricalabacalabasteia. Senhor, nós queremos a tua presença. Senhor, nós clamamos a tua presença sobre as nossas vidas. Nós estamos nessa live aqui, guerreando, orando como Jacó se posicionou ali no Val de Jaboque. Ricalabacaia, invocando a presença de Deus. É isso que nós queremos de janeiro a dezembro de 2026. Nós não nos limitamos a isso. Nós queremos durante toda a nossa vida a presença de Deus. Glórias, é a presença de Deus, Maria Ângela, que faz a diferença. É a presença de Deus, pastor Davi, que faz a diferença em nossas vidas. É a presença de Deus, Laisa, que muda a nossa história. É a presença de Deus, igreja, que muda a nossa história. É a presença de Deus em nós que coloca o inimigo para fugir do nosso caminho. E a Bíblia diz, foge por 7 caminhos. Ricalabacalabalabalaia. É a presença de Deus que abre portas no sobrenatural em uma situação improvável. Você que está aqui nesta manhã, o inimigo tem falado, é improvável, não vai acontecer, eu te digo. Você com a presença de Deus, as portas do sobrenatural, as portas para os milagres acontecerão, porque a presença de Deus na tua vida, ricaia, é tudo que você precisa para que o milagre aconteça. Pai querido, nós apresentamos a nossa casa diante do teu altar. Pai, nós entregamos nossas famílias no teu altar. O Senhor não nos deu filho para a vergonha, não nos deu um neto para a calamidade. É a herança que o Senhor nos deu. Por isso nós apresentamos filhos, netos, a nossas famílias no altar de Deus e clamamos, cubra-nos com teu sangue, cobre as nossas casas com teu sangue, cobre as nossas famílias com teu sangue. Joga por terra todos os projetos do inferno contra nossas casas, contra nossas famílias, em nome de Jesus. Repreende dos lares o homem estranho, a mulher estranha nos casamentos, na vida dos netos, dos filhos. Lança por terra tudo quanto é projeto que Satanás esteja planejando contra nossas famílias, contra nossas vidas. Eu denuncio diante do altar do Deus vivo, em nome de Jesus, e declaro, o Senhor é o nosso pastor e não vai nos faltar coisa pequena nem coisa grande, principalmente a presença do Altíssimo nas nossas vidas. Nós não somos qualquer povo, igreja. Nós somos o povo de Deus. Nós somos o povo a quem Deus separou, a quem Deus libertou das garras de Faraó e chamou para ser o seu povo. Povo de propriedade sua na terra. Deus te chamou, nos chamou para darmos certo. Ricalabacalabasteia. Nós não somos fruto do acaso. Nós somos o resultado do sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário. Ele pagou um alto preço para que estejamos aqui. Pagou um alto preço para você caminhar 2026 debaixo da graça de Deus. Ricabadarabalabacaya. Ricabalá é a graça. É a graça de Deus que faz diferença nas nossas vidas. Pai, abençoa a nossa família, a nossa casa. Eu profetizo 2026, as bênçãos de Abraão, de Isaac, de Jacó, vindo sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, sobre a vida dos nossos filhos, em nome de Jesus, mudando a história, mudando a sorte. Oh, rabacalabasteia. Senhor, nós sabemos que de Gênesis a Apocalipse, quando o teu povo invocava o seu nome, quando o seu povo se arrependia dos seus pecados e buscava a tua face, o Senhor sempre veio ao encontro do teu povo e mudou a sorte. Trouxe livramento, mudou a história, fazia cessar as pragas. Ricabadarabalabacaya. Colocava e coloca o inimigo para correr do meio do teu povo.
povo, glória, ricalabacaia. É por isso que nós clamamos e invocamos o teu nome para 2026 e para uma vida toda. A nossa oração nesse dia não é só a bênção de Deus para esse próximo ano, não. Nós queremos a bênção de Deus eternamente sobre as nossas vidas. Eu profetizo sobre a nossa herança, as bênçãos de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Senhor não nos deu filho, netos para vergonha, para calamidade. Não, eles são herança bendita de Deus na terra. A nossa herança vai crescer, vai prosperar na terra, porque Deus diz: todos os teus serão justos. Neuza, é promessa de Deus, Neuza. É promessa, todos os teus serão justos. Ricalabacalabacaia. E serão conhecidos na terra como um povo santo, bendito de Deus. Nós não podemos viver por aquilo que nós estamos vendo. Nós temos que viver por aquilo que Deus falou, que Deus nos prometeu, porque Ele é fiel. Rabalabacaia. Nós entregamos no teu altar a nossa saúde, a saúde da nossa casa, da nossa família. Joga por terra o espírito da enfermidade no nosso meio, em nome de Jesus. O espírito da enfermidade, joga por terra. Repreende no nosso meio toda doença, toda praga, todos os dados inflamáveis do maligno. Joga por terra em nome de Jesus Cristo. Queima, Senhor, as obras do inferno no nosso meio e nos dá saúde plena. Que toda enfermidade, praga maldita, saia do nosso meio, das nossas casas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai. Oramos também pelas nossas finanças. Repreende em nome de Jesus, Senhor, o espírito da miséria no nosso meio, mas o Senhor nos dá a direção para nossas vidas financeiras. O Senhor diz: seja fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar. Isso é direção, isso é estratégia de Deus. Quando nós depositamos nossos dízimos, nossas ofertas no altar de Deus, o Senhor repreende o ladrão, o Senhor repreende o devorador, a miséria, a pobreza, o gafanhoto, o cortador não tem poder sobre a casa do ofertante, do dizimista fiel do altar de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Não existe jejum forte, não existe oração forte para repreender o ladrão, para repreender o migrador. A oração forte é entregando a Deus teus dízimos, tuas ofertas, aí onde você congrega, onde você participa, onde você é alimentado. Entrega no altar de Deus e a boca do devorador será repreendida, fechada. E ele diz lá em Malaquias 3,18, então você vai ver a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve, entre a vida de um dizimista e de um não dizimista. O gás do dizimista é abundante. A água é abençoada. A comida do ofertante do dizimista é multiplicada. Tudo aquilo que você colocar as mãos, o Senhor te abençoa. Mas quando nós paramos de entregar no altar de Deus nossos dízimos, nossas ofertas, nós abrimos uma porta, um portal, para que o ladrão, o devorador tenha acesso. Por isso, neste dia, vamos fazer voto diante do altar do Senhor. 2026, meus dízimos, minhas ofertas no altar de Deus, em nome de Jesus Cristo. Não fosse a querer a bênção de Deus financeira sem você consagrar no altar de Deus teus dízimos, tuas ofertas. Isso é segredo espiritual. Pai, nós colocamos diante do teu altar cada pedido aqui. Deus entra com providência. Aqui, Senhor, tem nomes aqui. E eu coloco Arthur, a Isabela, Jonas no altar do Senhor. Entra com providência. Cada nome aqui escrito para cura, para libertação. Senhor, quebra cadeias nesta manhã. Quebra grilhões. E traga, Senhor, libertação nas casas, nas famílias. Repreendendo o inimigo. O espírito do vício, da bebida, das drogas, prostituição, lança por terra, Senhor, em nome de Jesus, e muda a história do teu povo, porque se Deus não fizer,
ninguém pode fazer. Mas quando a igreja de Jesus clama, quando a igreja de Jesus ora, quando a igreja de Jesus invoca o poder do seu nome, ele vem. E eu profetizo nessa live, em nome de Jesus, libertação nesta casa, salvação nessa família. Em nome de Jesus, eu profetizo uma intervenção sobrenatural de Deus nessa situação que você está enfrentando. Deus agindo e te dando vitória. Em nome de Jesus, não fique olhando para aquilo que passou e que você não conseguiu resolver. Olha para o alto, para o autor consumador da nossa fé, porque o milagre para Deus acontece no abrir e fechar de olhos. Deus é Deus do Salmo 121. Ei, é do alto. A tua esperança vem do alto, o teu milagre vem do alto, a tua providência vem do alto, o teu livramento vem do alto. Espera em Deus, em nome de Jesus. Nós entregamos, Pai, cada item aqui, cada nome, cada situação no teu altar. Envia socorro a este povo que clama aqui pelo teu nome, em nome de Jesus. Vamos ungir a nossa água. Hoje é dia de você ungir a sua casa. O último dia do ano de 2025. Unge a tua casa. Se você tem óleo ungido, você vai ungir. E se você não tem, você vai pegar essa água ungida, vai ungir toda a tua casa. Vai betumar a tua casa, vai ungir o seu carro, vai consagrar tudo, entrando um novo ano com a tua casa ungida e declarando: o governo da minha casa, da minha família, não está nas mãos do diabo e nem nas minhas mãos, mas nas mãos daquele que nunca perdeu batalha. O nome dele, Leão da tribo de Judá. O nome dele, Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Vem comigo, vamos ungir a nossa água. Bendito seja Deus, poderoso Pai. Nessa hora eu coloco essas águas nas minhas mãos, nas mãos do teu povo. Coloco uma gota do teu sangue sobre a nossa água, em nome de Jesus. Unge para maravilhas, para cura, libertação, milagres, em nome de Jesus Cristo. Eu consagro esta água a Deus, essas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Declare e profetizo na autoridade que há no nome de Jesus. Quem tomar desta água seja livre, curado, liberto de toda a praga maldita, de toda a doença, em nome de Jesus, seja qual for a origem, em nome de Jesus. Também declara esta água ungida, para que essa pessoa venha ungir a sua casa, seu carro, sua empresa, em nome de Jesus, a sua família. Deus, consagrado está essas águas diante do teu altar, em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Não há ninguém como o nosso Deus. Não existe ninguém como o nosso Deus. E também não existe um outro povo na terra tão bem-aventurado como você, como nós, povo de Deus, a quem ele escolheu para dar certo. Glória a Deus. Está conosco aqui o pastor Davi. Glória a Deus. Ele esteve durante esse ano conosco, em batalhas, em guerra, no quarto de guerra. E agora nós estamos encerrando esse ano com essa live. E ele está aqui, vai trazer uma palavra do Senhor para o teu coração. E fechando essa live esse ano, dando glória a Deus. E nós podemos falar para Deus, você pode falar: se não fosse o Senhor, eu não chegaria aqui. Não é, Dani? Quantos livramentos, hein, Dani? O Senhor nos deu. Quantos livramentos, Lúcia, o Senhor nos deu. Quantos livramentos, Neuza, Maria Ângela. Quantos livramentos o Senhor nos deu. Chamando o pastor Davi. Aleluia. Bom dia, pastora. Querido, a paz. Seja Paz do Senhor, bom dia a todos. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Deus é fiel. Amém. Aleluia. Glória a Deus. E essa live, ela vai
para as nações. Os quatro cantos da terra, eu creio, em Quatro nome de cantos da Jesus. terra, em nome de Jesus, você na Ah, Itália, você em Portugal, você nos Estados Unidos, em outras amém. nações, Em nome de seja Jesus. bem-vindo e abençoado aqui, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Quero louvar a Deus mais uma vez, né, pela oportunidade de estar aqui com a senhora, com cada Glória pessoa a Deus. conectada nessa manhã aqui com a gente, Aleluia. recebendo, né, aquilo que são as Amém. orientações, as instruções de Deus, mas Amém. também orando, né, buscando, aumentando a sua fé. Eu creio que Amém. tudo começa com a fé, né? Não adianta a É, gente vir buscar uma palavra, acordar cedo, se esforçar, se a gente não tiver fé. Então, se é, você está conectado nessa live ou até está acessando essa live, vendo essa live agora, é porque o Espírito Santo de Deus te conduziu, te guiou, te amém. orientou para que você pudesse estar aqui, amém? Amém. Criando expectativa daquilo que vai ser o próximo ano, daquilo que está Amém. por vir. E eu creio que tudo isso é motivado pela nossa fé que nós temos no Amém. Senhor, né, pastora? A Aleluia. palavra do Senhor diz que muitos confiam em carros, outros em cavalos, que são as É, coisas do homem, né? é, O que o homem pode fazer, o que o homem pode proporcionar, mas nós que estamos aqui, nós fazemos menção ao nome do Senhor. É o Senhor amém. que Amém. faz, é o Senhor que abre, Aleluia. é o Senhor que Amém. abençoa, é o Senhor que dá Aleluia. saúde, é o Senhor que prospera, Aleluia. é Ele que abre a porta, é Ele que fecha a porta também. Então nós estamos aqui crendo e acreditando que Deus ele é poderoso para assim Amém. como ele fez Amém. durante todos esses anos da nossa vida, né? Não importa se você tem 20, 30, 40, 50, 60 anos, se Deus fez todos esses anos da sua vida, eu creio que em 2026 ele vai continuar fazendo, ele Amém. vai continuar operando, Perfeito. ele vai continuar Aleluia. realizando. Porque foi Aleluia. esse sentimento que Deus colocou no meu coração, né? Ontem, quando a senhora falava comigo, e buscando em Deus e orando a Deus, né, para aquilo que era a nossa última live do ano de Sim. 2025, sobre o que É, falar, sobre o que dizer. O é. Senhor falou exatamente sobre isso. Nós estamos em um processo de edificação. A Amém. obra do Senhor na nossa Aleluia. vida, um dia ela começou. E toda obra ela tem um começo, ela tem um Amém. meio e ela tem um Aleluia. fim. Eu Toda obra ela creio. tem um prazo para começar, para terminar. Amém. Então eu creio, como diz a palavra do Senhor, que a boa obra, olha como a palavra do Senhor ela é maravilhosa. Ela diz que a boa obra que o Senhor começou na nossa vida, ele é fiel e Amém. justo em Amém. aperfeiçoar Aleluia. até a volta dele. Então, Glória a além Deus. dele falar, ó, eu já comecei uma boa obra na tua vida, ele dá um prazo final, pastora, para essa obra. Ele vai falar, eu vou aperfeiçoar, eu vou melhorar, eu vou Amém. ajustar, eu vou Aleluia. corrigir, eu vou colocar no lugar até o dia da minha volta. Então nós Amém. já sabemos que tudo aquilo que Deus fez na nossa vida ao longo de todos esses anos aqui é a mão dele, é a edificação dessa obra, é a edificação daquilo que é a vontade dele sobre as nossas vidas. E como a pastora disse agora há pouco, nós só temos que declarar Ebenezer, porque É. até aqui, né? A obra não chegou ao fim, mas até aqui ele já se mostrou um Deus fiel, um Deus poderoso, um Deus grande, um Deus provedor, Aleluia. um Deus libertador, um Deus curador, um Deus Glória a Deus. salvador que nos salvou e nos Amém. resgatou das garras do Aleluia. inimigo. Então nós estamos nessa obra, nós estamos nesse processo. E a minha oração e a palavra de Deus, daquilo que Ele colocou no meu coração nessa manhã, pastora, é sobre a edificação, é sobre a obra, é sobre Amém. aquilo que Ele começou um dia na nossa vida e que nós não Aleluia. podemos parar por aqui. Daqui a pouco nós vamos virar somente os dias, os calendários vão Sim. mudar, mas É. nós cremos que o nosso Deus ele não vai mudar. Ele é o Não. mesmo, ele foi o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, ele Aleluia. vai ser o mesmo Aleluia. eternamente. E a palavra de Deus nos ensina e nos garante que nós precisamos edificar nessa Amém. construção, nessa edificação, nós precisamos edificar a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, os nossos negócios, a nossa empresa, o nosso dinheiro. Nós precisamos edificar tudo isso na rocha que é chamada Jesus Cristo. Amém. Amém? O Senhor falou fortemente ao meu coração, 2026 está aí. E aonde você vai edificar a tua vida? Aonde você vai edificar a tua casa? Aonde você vai edificar a tua família? Aonde você vai edificar as tuas finanças?
aonde você vai edificar a tua saúde, aonde você vai edificar os teus filhos, aonde você vai edificar o teu casamento. Então, nessa manhã, o Senhor nos convida para edificar. Não é porque vai iniciar um novo ano que nós vamos acabar com a obra e vamos começar com a obra de novo. Não, um dia ele já começou a obra dele, a boa obra dele já começou na nossa vida e não é hoje. A obra do Senhor já começou quando ele um dia nos resgatou, quando ele um dia nos chamou, quando ele um dia nos livrou, quando ele um dia nos salvou. E nós estamos aqui nessa manhã somente para falar: Senhor, continua essa boa obra que o Senhor começou um dia na minha vida. E como que nós fazemos, pastor, então, para continuar essa edificação, para continuar esse processo de evolução, de crescimento dessa obra maravilhosa do Senhor na nossa vida e na nossa casa? A primeira coisa foi o que eu acabei de falar, é edificar a nossa casa, a nossa família, tudo que nós temos na rocha chamada Jesus Cristo. Amém? Um novo ano vai se iniciar e você já tem que ter claro na tua mente: a minha vida, a minha casa, a minha família, o meu novo ano está sendo edificado em Jesus Cristo. Amém? Pode passar céu, pode passar terra, pode passar prova, pode passar luta, pode passar adversidade, pode passar o que for, mas eu não abandono meu Deus por nada. Eu estou edificado nele, eu tô crendo nele, eu tô acreditando nele, na palavra dele. Esteja edificado em Jesus Cristo nesse ano de 2026. Enquanto muitas pessoas, né, vão na questão da sorte, vão na questão, como a senhora mesmo disse, da superstição, daquilo que o homem fala, daquilo que a TV prega, daquilo que tantas coisas falam aí fora. Tem gente esperando ganhar na Mega Sena, tem gente esperando em tantos lugares. Mas nós não, gente. Você não pode se enganar. Nós precisamos continuar crendo e acreditando na rocha eterna que é o Senhor Jesus Cristo. Por isso, nessa manhã, a primeira coisa que você tem que fazer, ainda antes de começar 2026, é já declarar com a tua boca: não sabemos quanto aqueles que estão lá fora, pastora, o que eles vão fazer, se eles vão pular onda, que roupa que eles vão vestir, no que eles acreditam, mas como Josué, nós vamos declarar: nós, a nossa casa, a nossa família, a nossa empresa, os nossos negócios, o nosso dinheiro, os nossos filhos, o nosso casamento, nós estaremos edificados no Senhor. Nós serviremos ao Senhor. Servimos em 2025, vamos servir em 2026, 27, 28, até a volta dele. Amém? Esse é o prazo final dessa obra. É até a volta dele. Então não é quando eu quero, no ano que eu quero, no dia que eu quero, não. Nessa manhã, edifique a tua vida no Senhor, edifique a tua família no Senhor, coloca Ele como rocha da tua vida, amém? E rocha, né, eu não sei se você sabe, mas é só de olhar para uma rocha, você vê a fortaleza, a segurança, amém? Rocha não é aquela pedrinha que se desfarela, pastora, não, rocha ela é firme, rocha é para você ali falar: não, eu tô firme no Senhor, eu acredito, Ele não vai me abandonar, Ele não vai me largar, Ele não vai me deixar na prova, Ele não vai me deixar na luta, Ele não vai me deixar nessa guerra. Pode ter certeza, se você edificar a tua vida na rocha chamada Jesus Cristo, se prepara, porque 2026 vai ser o melhor ano da tua história. Assim como Deus foi fiel com você em 2025, se prepara, porque em 2026, essa boa obra que Ele começou na tua vida, Ele vai aperfeiçoar, Ele vai melhorar, Ele vai deixar mais bonito, Ele vai deixar mais próspero, Ele vai deixar mais abençoado, porque esse é o nosso Deus. Amém? A segunda coisa que Deus falou ao meu coração: quando eu tenho Ele como rocha, pastora, eu preciso entender que não é porque eu tenho o Senhor como rocha que eu estou isento de problema, que eu estou isento de guerra, que eu estou isento de luta, que eu estou isento de adversidade. Não, não é porque nós definimos o Senhor como a rocha da nossa vida que nós não vamos passar por guerras, por lutas, por provas. Não, querido, vamos sim. A palavra do Senhor diz que existiam ali casas que foram edificadas sobre areia e casas que foram edificadas sobre a rocha. E as duas, amém, sofreram com as tempestades, sofreram com os ventos contrários, sofreram com tantas coisas que bateram sobre ela. Mas a palavra do Senhor diz: aquela que estava firmada na rocha prevaleceu. Aquela que estava firmada na rocha prosperou. Aquela que estava firmada na rocha avançou. E é isso que o Senhor está garantindo para nós aqui
aqui nessa manhã. Pode ser que em 2026 tenha guerra, tenha luta, tenha prova, tenha adversidade, tempestades, ventos contrários, tantas coisas, queridos, mas Deus está garantindo para nós, se a tua casa, a tua família, a tua vida estiver edificada sobre a rocha chamada Jesus Cristo, você vai prevalecer, você vai avançar, você vai viver tudo aquilo que são as promessas de Deus para a tua vida e para a tua casa nesse novo ano, em nome de Jesus. Então, quando a guerra vier, lembra da rocha, esteja firme. Amém? Quando a adversidade vier, lembra da rocha, esteja ali edificado sobre ela. Ele não vai te abandonar, ele não vai te largar, ele não vai te deixar na mão. Permaneça firme e fiel. Amém? Aleluia. Renove a sua força, renove a sua esperança, renove a sua fé a cada dia. O nosso Deus, ele é rocha, como diz a palavra do Senhor, rocha inabalável, pastor Ana. Ninguém move uma rocha de lugar. Ninguém move uma rocha. Não, agora eu não quero mais essa rocha aqui. Deixa eu mandar ela para outro estado, para outro país. Não. Ninguém mexe na rocha. A rocha é inabalável. Quando você acredita em Jesus Cristo, não é a luta, não é a guerra, não é a adversidade que move, amém? Quem o Senhor é na tua vida, Ele é fiel, Ele é poderoso, Ele faz, Ele realiza, Ele cumpre as suas promessas, amém? Lucas capítulo 1, versículo 37, a palavra do Senhor nos garante que Ele é fiel em todas as suas promessas e para Ele não haverá impossível em nenhuma dessas promessas. Se 2026 Deus revelou algo ao teu coração, te prometeu algo para você, para tua casa, para os teus negócios, para tua família, pode acreditar, pode ficar firme nisso daí, porque Ele vai fazer cumprir. Não por causa da palavra do pastor Davi, mas por causa da palavra desse Deus. Ele não é homem, ele não é filho do homem para mentir e muito menos para se arrepender. Ele é rocha inabalável, pastor Ana. Ele é fiel. Aleluia. E nós precisamos edificar, colocar a nossa vida, a nossa casa, tudo que nós temos sobre essa rocha e declarar: diabo, ainda que tenha luta, ainda que tenha guerra, ainda que tenha adversidade, ainda que a porta se feche, ainda que a enfermidade chegue, eu vou continuar firme no Senhor. Eu vou continuar acreditando no Senhor. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós não. Nós fazemos menção ao nome do Senhor, o Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Então, nessa manhã, além de edificar a sua vida, a sua casa, o seu novo ano já diante do altar do Senhor, amém? Continue acreditando que Ele é rocha inabalável. Não, pode ter guerra, pode ter luta, pode ter prova, pode ter adversidade, mas o Senhor continua sendo fiel. Amém? E o resultado de uma vida que é edificada sobre a rocha, pastora, amém? O Senhor falou ao meu coração, é uma vida de resultado. Porque só prevalece quem é edificado sobre a rocha. Aquela casa que foi edificada sobre a areia, na hora da prova, na hora da luta, na hora da adversidade, a própria palavra do Senhor diz: grande foi a sua ruína. Amém? Não teve resultado. O resultado foi perca. O resultado foi derrota. Amém? Mas a casa que estava edificada sobre a rocha, a vida que está edificada sobre a rocha, ela passa a dar fruto. Ela passa a ter resultado. Ela passa a mostrar para as pessoas: olha, ele prevaleceu a guerra. Olha, ele prevaleceu a adversidade. Olha, ela prevaleceu no meio dessa separação. Olha, ela prevaleceu em meio a essa enfermidade. Nossa, ele prevaleceu a essa porta que se fechou. Amém? A edificação sobre a rocha traz testemunho sobre a nossa vida. E é isso que eu quero declarar. 2026. Eu não sei como foi o seu 2025 até hoje, mas eu quero profetizar que 2026 vai ser o ano que você mais vai testemunhar a honra e glória do nome do Senhor. Mais Deus vai te dar vitória. Se você edificar a tua vida, a tua casa, a tua família, a tua empresa, os teus negócios, o teu casamento, os teus filhos, na rocha chamada Jesus, se prepara, porque os teus resultados vão glorificar o nome do Senhor. Toda casa que prevalece, pastora Ana, ela se torna uma casa de testemunho. Amém? Ela se torna uma casa de vitória. Ela se torna uma casa de milagre. E é isso que eu quero declarar sobre você. 2026 é o ano que essa obra que o Senhor começou na tua vida, ela vai avançar. Ela vai subir um nível. Ela vai crescer.
você, pastora Ana, ela vai prosperar em nome de Jesus. E o resultado de tudo isso, você vai ver na tua vida, você vai ver nos teus negócios, você vai ver nas tuas finanças, você vai ver na tua saúde, e você vai testemunhar. Eu estou profetizando aqui nessa manhã, 2026, se prepara, vai ser o ano que você mais vai testemunhar a bondade, a graça, a fidelidade desse Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Toma posse disso. Amém? Vai ver se em 2025 você não teve motivos para testemunhar coisas grandiosas e poderosas do Senhor. Então já se prepara. 2026 não vai ter nada que vai cessar o testemunho de sair da tua boca para que o nome do Senhor seja glorificado. E tudo isso é resultado da edificação, pastora. Só testemunha quem tem a casa firmada sobre a rocha. Só testemunha quem acredita na palavra. Só testemunha quem acredita na promessa. Só testemunha quem acredita no Senhor. Eu estou profetizando nessa manhã essas 3 verdades sobre a tua vida. Primeiro, acredite. Amém? Firme a tua vida no Senhor. Amém? Não dá para servir a Deus em 2025 e 2026 querer tirar férias, não. Continua acreditando, continua perseverando. Firma os teus passos em Jesus. Firma os teus passos sobre a rocha. Amém? Edifica a tua vida verdadeiramente na rocha. Amém? Segundo lugar, não é por causa da luta, da prova, da adversidade que você vai abandonar Deus, não. É aí que você tem que ser rocha inabalável, permanecer, acreditar. Não é isso que o salmista diz? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, pastora, que não se abala. Rocha, monte, não se abala, permanece para sempre. E assim vai ser você em 2026. Amém? Você não vai ceder, você não vai abandonar, você não vai desanimar, você não vai largar o Senhor, você não vai largar a igreja, você não vai largar nada, irmão. Você vai continuar firme. Se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Eu acredito. Amém? Não é isso que a palavra do Senhor diz? Amém? Agindo Deus, ninguém impedirá. Amém? Ninguém vai impedir quando Deus começar a agir sobre a tua vida. Mas para isso você tem que estar firme. Na hora da guerra, na hora da afronta, na hora da adversidade, na hora do problema, na hora da escassez, na hora que a notícia não foi boa, na hora que a porta se fechou, na hora que a notícia chegou, você tem que permanecer firme. Deus já está garantindo para nós aqui nessa manhã. Esteja firme, esteja firme. Na hora da prova, na hora da guerra, na hora da adversidade. Amém? Por quê? Porque depois da prova, porque depois da guerra, porque depois da luta, porque depois da adversidade, o testemunho é certo. A vitória é certa. Aleluia. Você não vai naufragar. Amém? A tua casa não vai ruir. Amém? Mas a tua casa prevalecerá para se tornar um testemunho vivo da ação de Deus em nome de Jesus. Então, nessa manhã, a mensagem de Deus, o recado de Deus para todos nós, eu fui o primeiro a tomar posse disso, é: Senhor, eu quero edificar ainda mais a minha vida no Senhor. Amém? Eu quero continuar essa construção. Aquilo que o Senhor começou um dia lá atrás da minha vida, eu quero continuar crescendo. Eu quero continuar evoluindo. Se você pegar depois da minha rede social, ontem eu fiz questão de postar isso logo depois da meia-noite. Amém? Hoje é dia 31 de dezembro de 2025, pastora. 2025 acabou, mas nós já temos que ter certo o que nós queremos para a nossa vida no próximo ano. E eu já sei muito bem exatamente o que eu quero para 2026 e o que eu também não quero para 2026. Por quê? A minha casa e a minha vida já está edificada sobre a rocha. Então eu já decidi. Eu não preciso esperar virar o calendário. Eu já decidi. 2026 a minha vida continua sendo edificada no Senhor. Eu continuo acreditando nas promessas do Senhor. Eu continuo pregando e anunciando a palavra do Senhor. É isso que eu decidi para a minha vida. E consequentemente, amém? Independente das lutas, das guerras, assim como tivemos em 2025, assim como tivemos em 2024 e prevalecemos, 2026 não será diferente. Mas uma coisa eu tenho certeza. Amém? Eu contarei os testemunhos do Senhor em nome de Jesus. E eu já quero profetizar. Deus tem testemunho todos os 12 meses do próximo ano sobre a tua vida em nome de Jesus. Porque parece, pastora, que em meio às guerras, às lutas, as pessoas vão perdendo as forças, embora elas até comecem o ano motivada. Mas por causa das guerras, por causa das adversidades, por causa das más notícias, por causa de tantas coisas, a pessoa vai se desmotivando. Mas não, lembre-se, você não pode parar a obra.
Amém. Amém? O Senhor falou: a obra que eu comecei, eu estou edificando. Ele não Amém. para, ele Amém. não embarga a obra, ele não para na metade, ele vai edificando dia a Amém. dia, mês a mês, ano a Aleluia. ano. Eu quero profetizar para que a tua fé seja motivada, para que você que nessa manhã está firmando a tua vida em Jesus Cristo, amém? Você possa ter todos os 12 meses desse Em próximo nome de ano um Jesus. testemunho de Sim. vitória Sim, para Deus. contar o Em nome do nome de Senhor. Jesus. Em Amém? Eu nome de quero declarar que em janeiro, fevereiro, março, até dezembro de 2026, mês a mês, Deus ele vai te surpreender. A Amém. minha oração nesses Amém. últimos meses aí, pastor, já faz uns 2, 3 meses que eu tenho orado dessa forma. Sempre quando eu tô lá na igreja, lá na hora da oração da família, eu tenho orado e falado isso para Deus, que aquilo que Deus tem reservado para nós, os nossos olhos não viram, Sim. os nossos ouvidos ainda não ouviram e É. nem ainda subiu ao nosso coração. É o que o Senhor tem reservado e preparado para aqueles que o amam. Amém. Então, Amém. eu amo o Senhor. Tenho certeza que você também ama o Senhor. Então, se prepara para Deus te surpreender. Se prepara para viver coisas maravilhosas em Amém. 2026. Amém. Amém? Firme a tua vida no Senhor. Fala, Em Senhor, nome de esse ano eu Jesus. não te abandono. Esse ano eu não te largo. Esse ano Amém. eu vou melhorar. Esse ano eu Sim, vou melhorar Deus. minha vida de Ajuda oração. o teu Esse povo. ano eu vou, Senhor, eu vou jejuar mais. Senhor, esse ano eu vou ler a tua palavra mais. Senhor, esse ano eu vou congregar mais. Em Senhor, nome de esse ano eu vou Jesus. ofertar Em mais. nome de Senhor, esse Jesus. ano eu vou dizimar mais. Procura crescer nessa edificação e pode ter certeza que o testemunho de vitória é certo sobre a tua vida em nome de Eu Jesus. E creio, para pastor. fechar, o salmista diz no Salmo 37, versículo 4, que todas as vezes que nós agradamos o Senhor, pastor, com o nosso posicionamento, com a nossa atitude, com a nossa confiança, com a nossa esperança nele, todas as vezes que a gente, né, acredita no Senhor e naquilo que está sendo liberado sobre a nossa vida, a palavra do Senhor diz que ele satisfaz o Amém. desejo do nosso coração. É Então, verdade. todas as vezes que nós agradamos a Deus, ele satisfaz o desejo do nosso coração. Aleluia. Infelizmente, as pessoas invertem esse versículo. Elas querem se satisfazer para depois agradar o Senhor. Não. É, Primeiro você agrada e depois agrada. ele satisfaz o desejo do teu Glória a coração. Deus. Obrigada. Então, nessa manhã, não inverta o calendário. Você não precisa esperar 2026 para mudar. Você não precisa esperar virar 2026 para se posicionar. Decida nessa manhã, fala: Senhor, eu edifico a minha vida sobre a rocha. Senhor, eu edifico a minha casa sobre a rocha. Amém. Sim, Senhor, eu Deus. edifico a minha família sobre a rocha. Senhor, eu Aleluia. edifico as minhas finanças sobre a rocha. Senhor, eu edifico o meu Rabaceteria. casamento sobre a rocha. Senhor, eu Sim, edifico a minha empresa sim, sobre a rocha. sim. Edifique tudo que Amém. você pode nessa manhã Glórias. sobre a rocha. E pode ter certeza que aquilo que são os desejos do teu coração, o Senhor vai satisfazer um a Amém. um, para que o nome Amém. dele seja glorificado. E Aleluia, quando Senhor Jesus. acontecer, não foi o homem, não foi o Não, pastor Davi, não foi a pastora não, Ana. Quando não. acontece, você sabe, só pode ter sido o Só Senhor. Ele. E toda Só a honra, Ele. toda a glória, Aleluia. todo louvor, Glória a toda a Deus. majestade, toda a Aleluia. bondade Glória a vem do Deus. nosso Deus. Amém. Amém? Então eu Glória quero a ser Deus. grato mais uma vez pela vida da senhora, em Glória poder a Deus. participar, poder receber, né, de Deus aqui, cada Glória a bênção, Deus. cada motivo, né, de oração e cada motivo de intercessão que nós fazemos aqui toda quarta, toda sexta no quarto de guerra, né? Aleluia. Literalmente o nome é quarto de guerra, né? Porque aqui não é só É, vitória. Só tem vitória quem vai para a guerra, né, é. pastora Ana? Então, Vai pra eu creio batalha. que a cada batalha a gente vai É. tendo um testemunho novo, a cada Aleluia. batalha a gente vai se preparando melhor para a guerra, e a cada Amém. encontro aqui, para mim, foi uma bênção nesse ano de Glória a Deus. 2025. Em 2026, Aleluia. espero que melhoramos ainda mais a nossa vida, o nosso Em nome de relacionamento, o Jesus. nosso testemunho, né? Tudo que nós fizemos ao longo desse 2025, permanecendo no Senhor e Amém. que, né, seja mais um ano de vitória, de conquista para todos nós, em nome de Jesus. Então, eu agradeço e louvo a Deus pela vida da senhora. É o que a senhora Glória a falou, né? Eu Deus. estava até antes de entrar aqui, o senhor estava falando exatamente sobre isso, né? Nós não temos a dimensão do poder de uma live, né? O que a senhora É falava verdade. ontem, né? É, Pessoas de outros países aí recebendo, tal, é, sendo edificados, é fortalecidos. verdade. E isso é agradar o Senhor, É, né? Quando é. você libera, cumpre o teu chamado, cumpre o teu propósito. Quando você faz aquilo que é a tua parte, Deus acaba consequentemente fazendo a parte Aleluia. dele. E a palavra não volta vazia, né? Tenho certeza que se uma pessoa que está conectada nessa live aqui receber, o nome do Senhor já está sendo glorificado. Glória a Deus. Amém? E eu tenho Aleluia. certeza que
que cada palavra, cada direcionamento, cada oração, intercessão que aconteceu ao longo desse ano aqui no Quarto de Guerra é para que nós venhamos cada vez mais edificar a nossa vida na rocha e Amém. mostrar. Ontem eu falava isso para a senhora, né? Para mostrar que nós estamos no caminho certo. É isso que Deus Amém. quer, é isso que Verdade. Deus quer de nós, é isso que Deus espera de nós. Verdade. É cumprindo a vontade desse Deus, Amém. mantendo a nossa vida edificada sobre a rocha, e o Aleluia. testemunho é certo para a honra e glória do Senhor. Glória a Deus. Abraão foi um homem chamado homem segundo o coração de Deus, né? É, O homem segundo o coração de Deus. Davi, podemos colocar o nome Xodó de Deus, né? é, Xodó de Deus, mesmo com todas as suas limitações, os dois. Ali, segundo o coração de é Deus, isso aí. Xodó de Deus, porque quando nós nos aproximamos dele, mais agradamos a ele e mais coisas ele faz nas nossas vidas. Como É você isso aí. falou, não tem ausência de lutas. E Sim. as lutas é a academia para o crente ficar forte. Tanto Abraão como Davi passaram lutas Pois terríveis, né? e como? E como? Lutas que pareciam, se Deus está com você, que negócio é esse? É isso aí. É isso aí. Mas o Senhor não nos abandona em meio à guerra. Amém. Ele está conosco. E eu acredito, pastor Davi, que todas as pessoas que estão aqui nessa live e que vão assistir essa live depois, tem motivo de falar para Deus, se não fosse o Senhor, eu não chegaria. É isso aí. É isso Se aí. não fosse o Senhor, se não fosse o Senhor. Mas nós precisamos, temos um coração grato, como você pregou. Amém. É isso aí. Na penúltima vez que você pregou aqui. Sim. Você falou de um coração grato, de isso aí. agradecer a Deus, do Salmo 103, né? Precisamos ter um coração grato. Israel era exortado por Deus, Deus falava para o seu povo, Israel, não esquece dos meus feitos. Sim. Israel, não esqueça das maravilhas que eu fiz. Porque a tendência do povo era e é. Deus abençoou, amém, glória a Deus. Aí Outro dia esqueceu. Esqueceu. Vai atravessando um perrenguezinho, esqueceu do que Deus fez. E o que Deus faz hoje, o que Deus fez em 2025, fica como memória para a gente lembrar. 2026, o mesmo que me deu livramento em 2025, ele vai me dar agora em 2026, porque Amém. ele é grande, porque ele é fiel. E eu Amém. louvo a Deus pela tua vida. Amém, pastor. Gratidão pela tua vida. Que Deus em Cristo continue te abençoando. Amém, eu creio. Capacitando. Que as bênçãos do Salmo 128, bênção da família, Amém. estejam sobre você, sobre a sua casa, sobre a tua esposa, tuas filhas lindas. Amém. Que o Senhor continue te abençoando e dando força e poder para pregar. Glória a Deus. Amém. Como diz os italianos, para predicar a palavra de Deus. Oh, vamos predicar a palavra de Deus. Glória a Deus. Porque Deus é fiel. Amém, Deus pastor. é fiel. E nós sabemos que passamos esse ano, mas fechamos o ano e declarando a Ele, tu és fiel. Amém. Ele é fiel, ele é grande e poderoso. Esteve conosco em 2025 e também isso durante toda a eternidade. Amém. Ele está conosco. E essa palavra que Deus te deu é colocar sobre a rocha todas as áreas das nossas vidas, depositar sobre a rocha eterna. É isso aí. Eterna. Porque no momento que você estava ministrando, falando sobre a rocha eterna, se o vento vem soprar sobre essa rocha, estamos em segurança. É isso aí. Prevaleceremos. Glória a Deus, glória a Deus. Isso aí. E à meia-noite estaremos na oração. Amém. Aos pés do Senhor. Aos pés Amém. do Senhor. Quando os fogos começarem a estourar, nós estamos concluindo a nossa oração diante dele. Glória a Deus. Deus é isso fiel. aí. Firmando ainda mais os nossos passos nessa rocha. Na rocha eterna. Consagrando os nossos primeiros minutos na presença dele. Amém. Glória a Deus. Palavra edificante. Amém. Glória a Deus. Nós cremos nesse Deus, que ele não é inconsequente, mas ele é fiel. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Deus te abençoe, meu querido.
Um feliz ano novo para todos aqui dessa live abençoada. Que 2026 Amém. seja de muita prosperidade, de bênção, de Amém. saúde, de vitória para cada um de vocês aí, sua casa, família, Amém. filhos, amém? Amém. Seus negócios. Que Deus abençoe poderosamente a tua vida e que 2026 possamos estar de volta aí, Em né, nome de pastora? Para a honra e Jesus. glória do Senhor. Amém. Amém? Glória a Continuando a Deus. falar das maravilhas desse Deus maravilhoso. Um Amém. feliz ano novo para a senhora. Amém? Amém. Pode ter certeza ali que nos primeiros minutos ali do ano estaremos com o nosso joelho dobrado Amém. ali na igreja Em nome também. de Jesus. Mesmo aqui do Brasil, abençoando, orando a vida da Amém. senhora, a família, Amém. os Glória a filhos, Deus. netos. Amém? Já fica um Amém. abraço e um carinho para todos aqui conectados também. E Glória que a vamos se Deus. preparar, porque 2026 Deus tem muita coisa que os nossos olhos ainda não viram, os Não nossos vi. ouvidos não ouviram Isso. e Eu nem creio. subiu ao nosso coração. Eu Vamos creio. entrar 2026 preparado para o novo de Amém. Deus, em nome Em de nome de Jesus. Jesus. E eu tomei posse de cada palavra profética aqui para a minha vida. Amém. Deus foi liberando e eu tomando posse, tomando Aleluia. posse. Tomando posse, Dani, tomando posse. E outra coisa, Deus não nos chamou para ver. Primeiro você vê que aqui é uma água nas suas mãos. Aí agora então eu vou crer. Não, ele nos chamou. Primeiro você vai crer, se posicionar em crer. Aí depois você vai ver as maravilhas do Um Senhor. milagre. É isso aí. Suporta a adversidade, que depois você vai ver o milagre. É É meu isso aí. milagre. E vale a Mas ele é pena. fiel. Vale a pena, vale muito a pena. É, Até para fechar aqui, só para deixar como um testemunho também, algo que eu aprendi nesses últimos meses aqui de vida, embora a gente tenha muitos anos, né, pastora? Mas a experiência, o testemunho, ele se torna algo muito mais poderoso, né? amém. Porque é aquilo que nós vivemos hoje, né? Hoje. Então, se tem algo que nós precisamos na nossa vida, eu aprendi isso recentemente. Eu tive uma experiência esse tempo agora poderosa com o Senhor, onde o Senhor não falou nada. Mas no silêncio de Deus eu entendi. Deus falou exatamente isso. Né? Eu falei, acho que há 2 lives atrás, aí eu falei exatamente sobre isso. Deus falou muito claro ao meu coração. Ele falou, não é porque eu não estou falando que eu não estou fazendo. Sim. A edificação do Senhor na nossa vida independe se ele fala, se ele não fala, se o céu está aberto, se o céu está... Ele está trabalhando, gente. A boa obra que ele começou na nossa vida, ele é fiel em aperfeiçoar. Amém? Ele está fazendo, ele está trabalhando. E a coisa que eu queria falar aqui é exatamente isso. Nós precisamos dar crédito àquilo que Deus está fazendo, não àquilo que ele não está fazendo. Amém? Nós precisamos apenas valorizar, precisamos aprender a valorizar as coisas boas que ele faz. Amém? Não precisa... eu vou dar crédito para a luta, eu vou dar crédito para a adversidade, eu vou dar crédito para a guerra. Não, dê crédito à vitória, dê crédito a coisas que edificam, dê crédito a, né? Foi esse o conselho de Paulo, né? Se eu não me engano, aos Efésios, falando isso, que da tua boca saiam palavras que vão edificar, que da tua boca, né, saiam palavras que vão agregar. Então, vamos dar crédito àquilo que verdadeiramente importa. Porque problema, luta, guerra, adversidade, isso todo mundo tem. Amém? Mas vamos dar graças ao nome do Senhor e tributar a Ele toda a honra, glória e valorizar as coisas boas que Ele faz, né? Verdade. E vamos fazer aquele exercício. É um exercício. Eu quero trazer à memória. É o que me dá esperança. É isso aí, é isso aí. Porque no meio da guerra, pastor Davi, o que o inimigo quer? Trazer à nossa mente as ruínas. Lembranças más, situações que nós não vencemos, perrengue que passamos, aquilo que ouvimos que foi desagradável, mas a Bíblia diz, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O que nos dá esperança são as promessas do Senhor. É isso aí. E as vitórias que tivemos, né? Por isso que nós precisamos valorizar. Eu falo lá na igreja, com certeza, esse ano de 2025, quantos livramentos nós tivemos? Sim. Quantas provisões que chegou na nossa mesa que nós nem esperávamos, né? Tantas coisas que Deus agiu ao nosso favor. Esse ano aqui foi um ano de também muitas tribulações, final de ano, guerra, tantas situações com carro, né? Mas eu decidi no meu coração, eu falei, não vou dar crédito para aquilo que o diabo está querendo que eu dê crédito. Eu vou dar crédito ao nome do Senhor. Se não edifica, não, acabou, não. E valorizar as coisas boas. Eu tive essa experiência, foi numa live, numa sexta-feira aqui, onde eu acordei um dos dias mais felizes da minha vida desse ano, que foi onde eu fiz a live aqui, pastora, com a senhora, e o tempo de cantar chegou, né? Então, quando o tempo de cantar chega, a gente não, né? O inverno já passou, tudo já passou. O tempo de cantar chegou e tem que ter na minha boca esse louvor, essa palavra e viver o novo de Deus. Aleluia. E nós temos que tomar cuidado porque o provérbio diz assim: o poder da vida e da morte está na tua boca. Aí isso aí. Escolher
escolher o que você vai liberar, se é a morte ou se é a vida. Mas É nós isso aí. escolhemos a A vida. vida. Glória a Glória a Deus. Deus, aleluias. Amém. Obrigado, meu querido. Um beijo Deus para a senhora e abençoe, te para todos aqui, abençoe. viu? E o meu ano novo vai chegar antes que o de vocês. É. Mas de joelho, de Aleluia. joelho, de joelho. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe. Gratidão. A Amém. palavra gloriosa. Amém, pastora. Deus abençoe a senhora, Oi. toda a família aí, viu? Um feliz Beijo no ano meu novo. coração. Para Mais tarde vocês estamos de volta. Deus também. abençoe. Amém. Em nome de Jesus. Beijo, Glória a pastora. Jesus. Um beijo. Fica com Deus. Deus é maravilhoso e realmente é essa palavra. Edifica a tua vida na rocha. Edifica todas as áreas da tua vida na rocha eterna. Porque pode vir o maior vento. Se as nossas vidas estiverem edificadas na rocha, não há vento que derrube o Filho de Deus edificado na rocha eterna, que é Jesus Cristo, o poderoso, grande. O grande está conosco e nós estamos ocultos em Cristo com Deus. Atravessaremos, passaremos 2026 debaixo das promessas, das bênçãos do Senhor. O que faz a diferença em meio à guerra, em meio à batalha, o que faz a diferença no tempo, no ano, nas estações, é como é que eu vou me posicionar diante de Deus, em meio à guerra. Então, a direção está aí, a palavra de Deus. Se posicione colocando tua vida na rocha eterna, edificando na rocha eterna. E muitas das vezes a gente fica tão preocupado com mudança de ano, com tantas coisas. Ei, olhando para o autor, consumador da nossa fé, vamos declarar e profetizar um ano de bênção, um ano de vitória, um ano de grandes colheitas de bênção e de vitória. Vamos semear oração, vamos semear adoração, louvor. Débora, adoração, Débora. Adoração, minha querida. Vamos semear adoração, oração, jejum no altar de Deus. E então teremos um ano de grandes colheitas de vitórias. Porque o Deus que servimos, ele é justo e ele é fiel. Vamos encerrar com oração. Gratidão, Pai, pela presença de Jesus aqui conosco. Gratidão pela vida do pastor Davi. Continua abençoando e honrando o teu filho na terra, em nome de Jesus, abençoando esta família, protegendo contra todo o ataque de Satanás, em nome de Jesus. Abençoa o teu povo aqui nessa live de uma forma sobrenatural. Leva o teu povo debaixo da tua graça para Deus concluir um ano debaixo da presença do Senhor. Leva o teu povo para o próximo ano, um ano de bênção, um ano de vitória, um ano onde a fé de Jesus vai fluir nos nossos corações, nas nossas vidas. Leva o teu povo, Senhor, a semear as nossas vidas, suas vidas na rocha eterna, seguro em Cristo Jesus. Passaremos, viveremos 2026 debaixo das promessas do Altíssimo. Em nome de Jesus, eu profetizo 2026. Decidiu Deus te abençoar esse ano. Decidiu Deus abençoar nossas vidas este ano. Quem é que vai impedir? A mão do Senhor está estendida sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a minha vida, a minha família, nosso ministério, as nossas vidas. Quem é que vai dizer para Deus, não abençoa, não faça? Ricalabacalabasteia. Mas eu profetizo sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família, a minha vida, a minha família. Todas as sorte de bênção do Senhor sobre as nossas vidas e declaro tudo que está ali em Salmos 128 virão sobre as nossas vidas. As bênçãos de Deuteronômio 28 vem e nos alcança. Em nome de Jesus, declaramos que os nossos filhos, a nossa herança, serão abençoados na terra, serão diferenciados do Senhor na terra. Em nome de Jesus, declaro e profetizo que as nossas orações em 2026 subirão no altar de Deus
como aroma agradável, suave, em nome de Jesus. Nosso choro, nossas lágrimas chegarão no altar do Senhor e o Senhor abrirá o seu bom tesouro sobre as nossas vidas e o Senhor mudará a nossa história. Declare e profetize em nome de Jesus o nosso ministério fluindo para a glória de Deus, em nome de Jesus. Declaro, 2026 não vai nos faltar coisas pequenas e nem coisas grandes, porque o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó está conosco para nos dar vitória. Declaro e profetizo que nenhuma praga, nenhuma obra maldita terá triunfo sobre nós, sobre as nossas casas, porque o Deus Todo-Poderoso, o Deus terrível, está conosco para nos livrar de toda praga, de toda maldição. Em nome de Jesus, declaro, nós já morremos e agora nós estamos ocultos em Cristo com Deus. Repreendemos o espírito da morte nas nossas casas, no nosso país, no nosso estado, entre as nações. Repreendemos e declaramos em nome de Jesus, onde está, ó morte, a tua vitória, onde está, inferno, os teus arguilhões, tragada foi a morte pela vida. O nosso Redentor vive e é nas mãos dele, é nas mãos de Jesus que nós entregamos as nossas vidas, as nossas famílias, a nossa casa, o nosso ministério, em nome de Jesus Cristo. Nós queremos te louvar por esse ano que o Senhor nos guardou, nos abençoou, nos deu livramento que nem chegou ao nosso conhecimento, Deus. Muito obrigada. Obrigada, Deus, pelos anjos que têm guardado as nossas vidas, as nossas casas. E nós também fazemos um voto diante do teu altar de sermos dizimista, fiel, ofertante na tua casa. Cumprimos nossos votos diante do teu altar. Deus, selamos um voto de queimar a oferta no altar de Deus, de queimar os nossos dízimos pela nossa casa, pela nossa família. Glória! Eu sinto a alegria de Jesus no meu coração. Eu sinto a presença de Deus nesta live, desde o início ao fim. E você que está aí do outro lado falando assim, e eu, Senhor, recebe a visitação do Espírito de Deus na tua vida agora, em nome de Jesus. Recebe milagres da parte de Deus, em nome de Jesus. E eu profetizo essas contas, tudo pagas, em nome de Jesus. Recebe provisão do céu aí na tua vida, comida na tua mesa, receba, em nome de Jesus. Recebe provisão aí na tua geladeira, nos teus armários. Eu tenho uma habilitação dada por Deus para orar, sim, porque eu já vivi isso. Está no final de ano comendo farinha com ovo, não tem nada. E Deus mandar pessoas na minha casa, não com um pinguinho de comida, mas invadindo a minha casa com compras do melhor. Não foi cesta básica, não. Compra do melhor, aquilo que jamais o meu dinheiro daria para comprar. Deus mandou, então recebe provisão do céu, recebe fé para viver milagres da parte de Deus, em nome de Jesus. Milagre não é brincadeira, milagre não se explica, milagre se vive quando nós acreditamos no Senhor. Eu te envio uma palavra de vida, vida, em nome de Jesus Cristo. Ricalabacalabasteia. Não olha para a situação que você está vivendo. Olha para o autor, consumador da nossa fé, porque ele pode. Você não tem um pedido, você que aí no teu coração falou, e eu, Senhor, ei, você não tem um pedido, não tem nenhuma necessidade, que para Deus seja impossível. E eu profetizo nesse último dia do ano, Deus entrando nas nossas causas para mudar a história. Em nome de Jesus, Pai. Visita esse celeiro vazio e perdoa porque não é dizimista. Perdoa porque faz voto com Deus e não cumpre. Mas tenha misericórdia e levanta para ser dizimista e ofertante. Porque na casa do dizimista fiel, do ofertante, quando o devorador vem, o anjo de Deus põe ele para correr.
Visita o teu povo, Deus, com fé, em nome de Jesus, e muda a história do teu povo, em nome de Jesus Cristo. Eu consagro esse tempo da live diante do altar do Senhor, em nome de Jesus. Todo o tempo que estivemos aqui orando, clamando diante do teu altar, nós entregamos como oferta diante de Deus e profetizamos em 2025 o Senhor fazendo prosperar esse quarto de guerra, fazendo prosperar a vida, Pai, dos pregadores que passaram aqui e que vão continuar, fazendo prosperar a minha vida, a minha casa, a minha família, em nome de Jesus, e fazendo valer e prosperar sua palavra sobre o quarto de guerra, sobre cada um que foi ministrado, em nome de Jesus. Senhor, abençoa a vida do Bruninho, onde ele estiver agora, abençoa, dá ele vitória, que em 2026, Bruninho, eu profetizo portas excelentes de Deus para a tua vida. Grandes contratos do Senhor sendo liberados, em nome de Jesus, para a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Eliana, eu profetizo em nome de Jesus. Deus abrindo portas excelentes na tua casa. Deus trazendo o sobrenatural. O choro já passou. Tome posse do novo de Deus para a tua casa. Eliana, quando Deus abre porta, não há inferno que possa impedir. E eu profetizo portas excelentes do Deus vivo abertas na tua casa. Tudo pago, tudo pago, tudo pago, tudo pago e nada de dívida. Toma posse, porque o sobrenatural de Deus virá sobre a tua casa e você e a sua casa vão cantar e declarar: só o Senhor é Deus e só Ele faria isso. Deus manda orar sim. Então toma posse do novo de Deus. Quando, Eliana, quando Deus muda a nossa sorte, quando Deus muda a nossa história, nós ficamos como quem sonha. Como quem sonha. É assim que Deus me mostra a tua casa. Como quem sonha. Sabe aquele peso da luta? O peso no momento que nós estamos aguardando uma intervenção, um agir de Deus. Quando Deus libera a bênção, a promessa, todo o peso, todo o cansaço, Ele tira. E Ele coloca nos teus lábios um cântico de vitória. Eu vejo a tua casa com um cântico de vitória. Toma posse, porque o Senhor é Deus. Que o Senhor renove a esperança de cada um aqui nele. Que o Senhor renove a nossa esperança nele. Entrando o ano novo com a esperança renovada em Deus. Ei, prosseguindo com a esperança renovada em Deus. Porque era assim, o exemplo foi assim da vida de Abraão. Abraão tinha um cenário nele negativo, impossível. Mas Abraão se fortalecia, Débora, dando glória a Deus. Abraão se fortalecia, igreja, glorificando a Deus. Rica badarabacaia. Nós não temos nem a ideia, a menção, o tamanho que é quando nós glorificamos a Deus em meio à guerra. Você glorifica a Deus quando tudo vai bem, está tudo ok. Mas quando nós louvamos a Deus com os nossos olhos cheios de lágrimas, o coração está disparando, a guerra está a cada dia aumentando de nível. E quando o crente começa a glorificar, a exaltar, ele vem, ele opera, ele faz, porque ele é Deus, porque ele é fiel. E eu falo isso para você com experiência própria. Deus opera em meio ao louvor. Débora, levita, vocês que estão aqui nessa manhã, adoradores do Deus vivo, povo de Deus, o louvor é uma arma de vitória. O louvor é uma arma de vitória. Então vamos entrar o ano novo orando, jejuando, adorando e declarando: eu creio. Não estou vendo nada, mas eu creio. 2026, não pare de adorar, não pare de crer, não pare de confiar, porque só o Senhor é Deus. Em 2026,
voltamos declarando: só o Senhor é Deus. Deus te abençoe. O reino de Deus não é comida, não é bebida, não é festa, mas o reino de Deus é vida e é poder. E tudo isso é que vem, festa, comida, bebida, é característica de Israel, do povo de Deus. Isso é consequência da nossa comunhão com Deus. Pastor Davi, ama a tua vida, meu querido. Estamos juntos, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Deus abençoe este povo que chama pelo teu nome e ordena que as tuas bênçãos alcancem o teu povo. E assim eu profetizo sobre o teu povo aqui toda a sorte de bênção e de vitória. Em nome de Jesus. Feliz ano novo para vocês. Amo vocês, estamos juntos. 2026, declarando que o governo aqui do quarto de guerra das nossas casas pertence a Deus. Eliana, grandes coisas estão chegando aí, minha querida. E você vem virar aqui, nessa live, cantar o hino da vitória, declarando que aqui, neste dia, Deus falou e Deus cumpriu. Deus te abençoe. Amo vocês. Beijo no coração, Laisa. Beijo, Maria Ângela. Deus é fiel. Amo vocês. Feliz 2026 para a glória de Deus. Cada um de vocês tem um valor muito grande para Deus. Um valor muito grande para mim aqui no quarto de guerra. Amo vocês. Deus abençoe.